Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio do Tech for Business, um podcast e videocast onde a gente conecta tecnologia, negócio, inovação e todos os temas que estão relacionados a esse mundo que é bastante apaixonante. Hoje a gente fala sobre cibersegurança ou segurança, segurança de dados, segurança da informação. Tem muitos termos que conversam com o nosso papo, mas que estão totalmente ligados ao nosso dia a dia. E não é só para quem é de tecnologia. E para falar sobre o assunto, eu recebo um fera aqui, Frederico Tostes, que vai virar Fred aqui na nossa conversa. Ele é CEO da Fortinet Brasil. Fred, falei certinho seu nome e Sim, tudo? perfeito. Perfeito, Pacete. Falei certinho Falou também? certinho também e com sotaque aqui de São Paulo. Querido, muito obrigado pela presença. Sabe que de vários episódios que nós já gravamos aqui, a segurança, cibersegurança, segurança de dados sempre aparece muito, né? E me parece que me parece não, é um assunto que ele permeia tudo que a gente fala aqui de tecnologia e de negócio. Mas dá um contexto pra gente primeiro. Antes de falar de cyber, dá um contexto de Fortinet, Fortinet Brasil, o que que é a companhia e qual que é o tamanho de vocês? Pacete, eu vou começar do início, do princípio. Então, em 2005, quando eu assumi a companhia aqui no Brasil, segurança era um desejo, não era uma necessidade, não era uma obrigação. As empresas elas tinham o desejo de se tornar mais seguras. E o mundo foi passando, foi mudando, o tempo foi passando, e aí as empresas foram se adaptando. E hoje em dia eu posso dizer para você que segurança é uma necessidade de qualquer um. Está sempre nos assuntos entre os top 5 dos principais assuntos das companhias. E quando a gente fala da vida das pessoas também, porque as pessoas elas entraram no mundo digital, mas não se adaptaram a esse modelo de vida. Então elas tendem a acreditar muito mais no digital do que no real. Então se você conversar com alguém, ele vai até duvidar de você. Agora, se você mandar uma mensagem para ela, dificilmente ela vai duvidar, ela vai ter certeza que é você. Então, é uma questão de atitude, é uma questão de modelo, é uma questão da forma com que você pensa. Então, a Fortinet ela veio para poder fazer isso, popularizar, democratizar a segurança da informação. Então, quando a gente começou, foi um grande desafio, porque a gente oferecia quase todas as possibilidades de segurança dentro de um dispositivo único que naquela época era existente, era possível. E isso para quê? Para que as pessoas não tivessem que ter um grande data center, uma infraestrutura gigantesca que custasse milhões e milhões de dólares para poder se proteger. E a gente veio para quebrar os paradigmas mesmo, para mudar. Então eu comecei em 2005, era eu sozinho, eu comigo mesmo, e fazendo uma startup de uma empresa no Brasil. E hoje, em 2024, a gente conta com 230 profissionais especializados no Brasil, só para atender os nossos clientes. Um número de clientes enorme. A última estatística que eu vi do IDC apontava a gente com 74% do market share de segurança da informação. Então, foi uma empresa que se tornou uma gigante do dia para a noite. E isso, por quê? Como isso surgiu? Nem eu podia imaginar que algo assim ia acontecer. Eu sabia que segurança era importante, que ela ia tomar espaço, mas a cada dia que passou, os atacantes eles foram melhorando a capacidade deles. E com isso, expandindo os objetivos de ataque. E as empresas foram se digitalizando, foram crescendo, foram criando novos produtos, criando novas formas e também aumentando o ecossistema necessário de segurança ali dentro. Porque no início a gente falava em segurança em perímetro, depois falava em segurança em qualquer lugar, e hoje você já tem que pensar em segurança com uma estratégia unificada, uma plataforma, porque você não consegue mais fazer isso de forma direcionada para dizer eu vou proteger aquela área ou aquela área. Você tem que pensar na segurança como um todo. O Fred, sabe o que é interessante? A gente está falando aqui do exemplo que você está dando, a gente está falando de quase 20 anos já. E aí é que eu tenho uma curiosidade, quando você falou que a segurança era quase um desejo, né? Eu diria muito para alguns um luxo. Isso aconteceu muito com a tecnologia também, né? Quando tecnologia, guardadas as proporções, era vista como custo e não como um investimento, por aí vai. Mas conta pra gente, quase numa perspectiva histórica, lá em 2005, o que que a gente considerava um ataque, uma ameaça, e com esse contexto que você deu, do quanto que a gente evoluiu, o que que hoje são ameaças e ataques?
É assim, lá no passado, a ameaça era um problema que tinha pontual, que alguém criava, aquele hacker especializado, ele ia dentro, investia tempo, e dinheiro dele para poder entender quais as vulnerabilidades daquela empresa, descobrir por onde ele conseguia entrar e fazer um trabalho quase que manual para conseguir fazer um ataque. E com o tempo, isso foi se aprimorando. Então, você imagina, antes só as grandes empresas investiam em segurança porque eles eram target. Em um determinado momento, todas as empresas começaram a se digitalizar de uma forma muito rápida. Então, o target deixou de ser uma empresa gigante, mas para ser uma empresa mais fácil. E os ataques começaram a ser automatizados. Então, já não mais você precisava ser um hacker, um especialista para fazer um ataque. Ou seja, quando você tinha esse perfil do hack quase artesanal, você tinha um número obviamente restrito de pessoas que representavam essa ameaça. E aí a própria tecnologia vai dando escala para. Vai evoluindo, isso vai se diversificando. Hoje a gente vê as ameaças sendo vendidas como serviço. É, jovens que às vezes têm pouco conhecimento de tecnologia conseguindo fazer ataques. A área de atacantes começou a treinar pessoal para poder ampliar o leque e a capacidade deles. E hoje, inclusive, com o grande hype do mercado, já falando na inteligência artificial agindo junto aos atacantes para conseguir amplificar e descobrir o seu objetivo mais rápido. Então a gente brinca que, de acordo com o nosso último estudo, se eu não me engano, se não me falha a memória, foram cento e poucos bilhões de ataques que o Brasil sofreu em 2022. E se eu não estou enganado, foram em torno de 60 bilhões de ataques em 2023. Ou seja, pela primeira vez a gente viu o número de ataques diminuindo. Isso quer dizer que você tem menos ataques ou que eles foram menos eficientes? Claro que não, foram menos ataques porque eles estão sendo muito mais direcionados, mais bem trabalhados. Então, provavelmente você teve um sucesso muito maior, porque o prejuízo com esses ataques a gente só vê crescendo a cada ano que passa. Sabe que eu sempre que eu converso com C-level, CEOs, CTOs, CIOs, eh, pergunto sobre tendências, né, o que você enxerga como tendência? E cibersegurança aparece não só como tendência, mas como algo que está na agenda desse executivo, dessa executiva. E aí a minha pergunta aqui é a seguinte: por que que hoje, se antes era quase um desejo, por que que hoje eu não diria que não é nem um diferencial, não é a cibersegurança virou uma questão estrutural de sobrevivência das companhias. Agora, essa percepção, ela é de todo mundo? Ela está restrita só a empresas grandes? Ela varia muito? Em outras palavras, o grau de maturidade do mercado para esse assunto, ele ainda, quais são os perfis que existem aqui? Eu acho que a diferença está exatamente nisso. A cibersegurança ela já é uma necessidade para qualquer empresa. Não importa se ela é grande, média ou pequena, ou se é uma pequena padaria da esquina. Todo mundo precisa de algo da cibersegurança, algo de segurança dentro da sua infraestrutura. Senão você não sobrevive, não passa de um dia para o outro. Agora, qual o nível de segurança que você vai implementar dentro da sua empresa? Aí sim estão os desejos. Por quê? As tendências. Porque a cada ano um novo ataque surge, uma nova vulnerabilidade surge, e grande parte das empresas pensam sempre em qual vai ser o próximo hype, aonde eu tenho que investir e como é que eu vou garantir um nível maior de segurança. Porque segurança você mede pelo nível de segurança que a empresa está. Então não importa se a empresa, eu diria, todas as empresas têm algo de segurança. Quando não tem, é só questão de saber quando aquele problema vai surgir. Então, alguma coisa de segurança ele já tem. Agora, em que nível da segurança da informação, para atingir os 99,9999%, você vai conseguir chegar? E aí sim, depende do investimento, depende da sua estratégia. E muitas empresas continuam pensando: eu preciso de um próximo produto que resolva meu problema. Eu preciso de uma próxima solução que resolva meu problema. E isso é realmente o que vai dar mais segurança para ele? Ou é ele pensar de forma mais estratégica, de uma forma onde você consiga reduzir o número de plataformas e garantir que você vai chegar num nível maior de segurança, mesmo com menos produtos? É voltar ao básico e pensar do início para o fim. Agora, tá muito claro o exemplo que você deu de níveis, e aí é uma pergunta que ela aparece muito.
quando você associa cibersegurança somente a alto investimento. Ou seja, se eu sou um médio, se eu sou um pequeno, eventualmente eu vou olhar para esse assunto e vou falar, não está ao meu alcance, porque isso está ali na mão de grandes empresas. Mas a própria história que você contou da Fortinet passa por democratizar, né? O que você diria para os médios, para os pequenos, que às vezes se assustam com a palavra cibersegurança e associam diretamente a investimento, a um dinheiro que talvez eles não tenham? Não, todo mundo hoje tem capacidade de investir em segurança. Ninguém consegue sobreviver sem investir em segurança. O que você precisa mensurar é o nível do seu risco. Até quando, até onde você consegue mensurar o seu risco. Por quê? Segurança é como quase tudo no mundo. E eu digo que o mercado financeiro faz isso muito bem. Ele vai investindo em segurança até que o problema não ultrapasse, o custo de investir em segurança não seja maior do que o problema que ele tem. Porque se o risco que ele tem for menor do que o investimento que ele precisa fazer, aquele investimento não faz sentido. Todo investimento ele precisa ter um retorno. E nesse caso, o retorno é a garantia de segurança, é o nível de segurança que você está investindo para chegar lá na frente. É lógico que uma empresa do mercado financeiro tende a investir muito mais. Mas se você é uma padaria e precisa transacionar com cartões de crédito, precisa ter dados dos seus clientes ali dentro, você não vai conseguir fugir de ter um nível de segurança. Seja ele uma solução até mais barata, uma solução gratuita, seja ela como serviço, seja ela como um investimento próprio que você vai fazer. Mas todos têm condições de investir em cibersegurança. Se você não tem condições de ter um profissional lá dentro da empresa que vai te ajudar nesse investimento, você certamente tem diversas empresas que oferecem isso como serviço e que conseguem oferecer para todo mundo. Ou seja, o ecossistema ele está aí com várias ferramentas disponíveis para isso, né? Sim. Tem um outro aspecto aqui, e aí, fazendo a meia-culpa aqui da mídia, do jornalista, a gente às vezes potencializa muito alguns assuntos, né? Então, você teve um sequestro de dados, né? Grandes empresas que foram atacadas ali. Isso às vezes pode trazer um certo pânico, né? E talvez perdeu. Acho que está muito claro a sua reflexão sobre mapear o risco, conhecer muito a minha empresa, independentemente do tamanho. Mas quando a gente olha para esses principalmente para os assuntos midiáticos, um apagão, um sequestro de dados e por aí vai, como que eu equilibro isso? De não entrar em pânico, de entender o que está acontecendo ali, de entender como que aquilo me afeta e também ter o pé no chão aqui. Eu acho que é questão de você ter um bom suporte, uma boa consultoria, seja de uma empresa externa que está te entregando aquilo como serviço, seja do seu CISO. Por quê? Porque eles vão dizer qual é o nível de risco que você está. Se você investir mais alguma coisa, qual é o próximo nível que você está chegando? E quais são os riscos que você tem? Porque não existe investimento em segurança. Todo mundo pensa sempre em ferramenta, em solução. Mas antes de investir em qualquer ferramenta ou solução, você precisa entender quais são os seus riscos. Aonde você está exposto? O que está acontecendo dentro da sua empresa? Para poder exatamente medir. O problema é que muitas vezes a área de negócio ela não para se preocupar com isso. E ela só se preocupa no momento que acontece um problema. Então, no momento que a mídia fala, é lógico, todo mundo começa a se preocupar. A gente do mercado de segurança da informação evita esse grande barulho. Por quê? Porque isso não ajuda ninguém, isso só cria pânico. E os investimentos eles precisam ser pensados de forma estruturada. Porque às vezes falta o básico a uma empresa. Não necessariamente uma solução de segurança avançada. Falta ele controlar quem tem acesso ao quê, o que acontece, aonde você dá acesso, qual é o tipo de autenticação que você usa, quem tem acesso àqueles seus dados, quem pode, de alguma maneira, ligar para um usuário, mandar um phishing para o usuário e conseguir buscar informação que tenha valor para ele ou que abra espaço para ele fazer o ataque. Então são essas análises que precisam ser feitas. E elas não podem ser simplesmente eu vou investir numa solução que vai resolver meu problema de forma mágica. Não existe Eu isso. gosto muito dessa ponderação que você faz. Muitas vezes a gente associa a cibersegurança à ferramenta ou à solução, mas sem entender onde que eu estou exposto, né? É muito didático quando você explica até esse olhar para a companhia, né? Esse autoconhecimento. Qual que é o meu momento agora como empresa, dos meus consumidores, das minhas plataformas e o que que isso traz de risco, ou seja, onde eu estou vulnerável. É bem interessante esse olhar. Ele inverte um pouquinho a lógica, mas é a lição de casa que a gente tem que fazer, né? Porque se a gente do mercado de segurança
não entender as necessidades básicas da empresa, a gente, como qualquer outra solução, tem que ter um retorno de investimento. Você tem que conseguir demonstrar para o seu board, para a sua companhia, o quanto você evitou de problemas para ele ao longo do tempo. Não adianta botar uma ferramenta e dizer, está tudo resolvido com aquilo. Não, essa ferramenta trouxe qual retorno? E isso é que é mais interessante, é você conseguir dar visibilidade. Porque a gente fala que hoje segurança não tem mais barreira. Antigamente você pensava, naquela época lá atrás, você colocava uma barreira entre a rede e a internet, você garantia grande parte do problema. O problema é que grande parte dos atacantes eram internos. Porque já que você não conseguia atacar de fora, você trazia para dentro o problema. Então os atacantes estavam dentro. E dentro a empresa não estava protegida. E hoje, quando a gente fala nesse ambiente moderno, digital, não existe mais limite. Porque um está trabalhando em home office, o outro dado está na nuvem, o outro dado está dentro da empresa, o outro está dentro do computador do parceiro que está cada dia acessando um Wi-Fi diferente. Então, as barreiras de segurança elas se tornaram ilimitadas. Por isso que a gente precisa racionalizar e pensar. Eu digo que as últimas pesquisas que a gente viu era assim, hoje em dia, uma empresa grande chega até a 14, 20 plataformas diferentes de segurança da informação. Principalmente porque durante a pandemia todo mundo saiu investindo loucamente em diversas soluções de segurança achando que ia resolver o problema. E ninguém pensou de forma lógica, porque estava todo mundo desesperado, assustado, preocupado, Ou seja, tira todos os dados você foi dentro da tomando o empresa remédio sem ter o diagnóstico, né? e saíram investindo. E aí hoje, você chega numa empresa, ela tem 14 plataformas diferentes. Então, o desejo de todos os CISOs hoje é conseguir reduzir isso para 3, 4 plataformas de gestão. Por quê? No momento que você tem essa integração e essa visão unificada, você passa a conhecer a sua rede. Você consegue cruzar esses dados, integrar eles, trazer para uma plataforma mais unificada e consegue reagir muito mais rápido. Então, se antes você demorava 20 dias para identificar um possível ataque, porque o ataque não começa de uma hora e executa na hora seguinte. Você demorava 20 dias, hoje, com soluções unificadas, você consegue detectar isso em 1 hora, 2 horas. Se acontecer um problema, o tempo de reação, às vezes, era de 2 dias, 3 dias. Hoje você consegue resolver isso em 15 minutos. Bloquear, separar, segregar aquela rede, aquela área da rede, evitando que aquilo se espalhe. E aí sim causa um dano muito grande. Porque se pegar a máquina de um usuário, é um problema. Se você pegar a máquina de todo um setor, já é um problema maior, porque separa um setor da empresa. Agora, se desse setor conseguir chegar nos servidores, aí você para a empresa inteira. Então são essas segregações, essas segmentações que a gente precisa pensar de maneira mais inteligente, de maneira mais cuidadosa, porque é isso que vai fazer a diferença no final. É como é que está segregada a sua segurança e a sua rede. Mais uma vez um conhecimento, um autoconhecimento, né, porque quanto mais você entende da tua estrutura, entende dos pontos vulneráveis, mais rápido você consegue identificar, mais rápido você consegue isolar ali um problema. Tem Como tudo no um mundo. tem um outro aspecto aqui, o exemplo que você deu do board, às vezes de olhar, de dividir, né, cibersegurança como custo, como investimento. E aí agora sim falando de grandes empresas, ainda é uma conversa muito presente, ainda um CTO, um CIO, um C-level responsável pela segurança da informação, ele tem muito desafio de convencer, de mostrar que, olha, isso aqui não necessariamente é um custo que não faz sentido. Essa conversa é muito presente. Assim, a própria maturidade dos CEOs, do board, olharem para o assunto cibersegurança. Sim, é assim, por mais que a gente trabalhe isso no dia a dia e o assunto seja interessante, eu participo de alguns grupos de CEOs e quando você fala de segurança, todo mundo para escutar. Todo mundo tem interesse naquele assunto. O problema é que a gente ainda tem uma dificuldade de comunicação entre os CISOs e o board. Por quê? O board continua enxergando muitas vezes aquilo como um custo e não como um investimento. Por quê? Não sempre a gente vai trazer a visibilidade necessária, mostrar o retorno de investimento que você está fazendo e trazer esses relatórios de tempos em tempos para o board, para os altos executivos, para eles entenderem que aquele investimento que ele fez evitou X número de problemas. E eu posso garantir para você que evitou. Independente de qual foi o investimento que ele fez, evitaram-se alguns problemas.
Então, se você não der essa visibilidade posterior para o seu executivo, ou conseguir mostrar para ele, deixar claro que aquilo ali evitou um problema muito grande, ou que você detectou mais rápido o problema e evitou que os dados fossem sequestrados ou tirados de dentro da empresa, ou negociados na dark web, porque você tem um serviço que faz essa análise, que sabe, ou então se o dado foi roubado e você já sabe que ele está sendo negociado na dark web, como é que você vai reagir, como é que você vai fazer suas trocas de senha, você criar esse processo e deixar claro isso para os executivos, eles nunca vão enxergar. Então, eu ainda sinto que há uma dificuldade, muitas vezes, dos CISOs conseguirem se comunicar com o board, porque, em geral, é um grupo muito técnico. E aí, quando a gente começa a falar de uma maneira muito técnica, de uma maneira que não é cuidadosa para quem não está naquele mercado, se torna muito difícil para os outros É entenderem. interessante, os próprios CTOs, CIOs passaram por isso também, né, de levar a conversa da tecnologia também para uma outra esfera ali que não a técnica. Mas é interessante, esse é um desafio muito grande, tá claro, mas o investimento em segurança, quando ele funciona, obviamente não aparece, tá muito claro, né, então você tem que ter uma capacidade de explicação ali muito interessante. Eu mencionei o apagão, e aí, a gente teve um apagão em 2024 que foi emblemático, mas já vivemos outros. Quando a gente tem um evento como esse, que ganha muita repercussão, que mostra o quanto que os impactos eles são grandes também, o que que muda na indústria? Do ponto de vista não só de novas tecnologias, de pensar processos, primeiro, muda muito, né? Eu estou dando um exemplo do apagão, mas pode ser qualquer. Quando a gente tinha algumas recorrências ali no sequestro de dados de algumas empresas. Esses eventos, eles mudam a forma como a gente discute, a forma como a gente investe em cibersegurança? Eu acho que são coisas diferentes. Então, se a gente pensar no apagão, no que aconteceu, é um risco do negócio. Em um determinado momento ocorreu um problema e aquilo causou um outro problema secundário que parou tudo. E aí as empresas começam a enxergar qual era a necessidade que ele tinha daquele ambiente. Você para o mundo, você para tudo. Literalmente, Porque de hoje tudo banco, vive em cima de tecnologia. aeroporto. Mas isso pode acontecer em todas as áreas, em todos os mercados, em todos os espaços da tecnologia. Porque são máquinas. Elas estão sujeitas a falha, estão sujeitas a problemas, tem gente por trás. Então, algo pode acontecer que não é esperado. Então, a gente precisa ter sempre um plano de backup, um plano de reação. Como eu vou me comportar depois de um problema desse? E isso as áreas de tecnologia, teoricamente, estão preparadas para fazer. Então, é lógico que um problema às vezes pega de surpresa, você tem um tempo maior. Mas se a gente vê o tempo de reação que a maior parte das empresas teve, não foi tão ruim dentro do espaço, é porque a gente vê o desastre. É, Mas fora considerando a proporção, né, a gente está falando de aeroporto, a gente está falando de até as Olimpíadas, de certa forma. Mas aqui vale lembrar, até para a gente não ser leviano, nesse caso específico de 2024, Microsoft CrowdStrike, ali em nenhum momento alegou-se um ataque, né? Vale lembrar isso, né? Ali não estão, oficialmente não estamos falando de um ataque, estamos falando de desafios de. eu também não escutei nada a respeito de ataque, e sim um bug, um problema É bom que ponderar para a aconteceu. gente não misturar os E a assuntos. outra coisa é o ataque. Então, na época se eu não me engano, foi o WannaCry, que pegou todo mundo também, fez praticamente um apagão também com um ataque. Aí sim, sequestrou dados de todo mundo, parou várias empresas. Eu me lembro de vários clientes nossos já indicando o ataque 20 dias antes de acontecer. Então, várias pessoas não sofreram com isso. Por quê? Eles conseguiram entender que tinha um tráfego irregular ali, que tinha algo estranho acontecendo, que estava tentando se espalhar na rede, bloquearam aquilo e conseguiram evitar que aquele problema acontecesse. Como eu falei, o ataque, geralmente, ele não acontece de um dia para o outro. Ele usa algum espaço para entrar. Depois que ele entrou, ele vai lateralmente caminhar dentro da rede para entender onde é que ele vai ganhar dinheiro, como é que ele vai fazer mais recurso com aquilo. Aquilo se tornou um mercado multibilionário. Então, o objetivo não é destruir empresas. O objetivo é tirar o máximo possível de recurso para si. É um roubo.
É um estelionato. Ô Fred, e cientificamente falando aqui, agora eu vou, considerando o roubo, eu vou quase te comparar com uma polícia, mas cientificamente falando, o exemplo que você deu, ele é bem legal, porque não é da noite para o dia, existem padrões num ataque, existem todas as pegadas possíveis, e mesmo um ataque, quando ele é inédito, mesmo sendo inédito, ele já deixou ali ele deixa vários elementos, ou seja, a indústria hoje tem essa capacidade investigativa e de científica muito robusta, né. Por isso que a integração de soluções é importante. Porque não adianta, se você tem 20 soluções diferentes, com plataformas diferentes, o tempo que você vai demorar para cruzar essas informações e achar esse problema é muito maior. No momento que você tem, como a gente tem uma plataforma unificada, você está cruzando os dados de diversos dispositivos de forma automática, usando a inteligência artificial para isso. Então o tempo de resposta ele é muito mais eficiente. Porque você imagina 20 soluções que não se falam, cada uma gerando os seus possíveis problemas, porque nem sempre são problemas, às vezes são possíveis. Uma anomalia pode não ser necessariamente um problema, pode ser um falso positivo, como a gente chama. Então, são 20 soluções gerando dados diferentes que não se cruzam, e na hora de reagir, como é que você reage? Quem que você vai fechar? O que que você vai bloquear? No momento que você tem uma plataforma unificada que você cruza esses dados todos, automaticamente você já descobre aonde está o problema, de onde está surgindo o problema e reage, que foi o que aconteceu na época. Os clientes estavam ali, estavam atentos, porque não adianta você ter uma solução de segurança e você não olhar para ela, deixar ela esquecida ali. Aquilo é um trabalho diário, por isso que existe todos os times de segurança associados. Cada um cuida de uma parte do problema, para poder reagir em tempo, para poder bloquear o ataque, para poder evitar que ele se dissemine dentro da empresa, para evitar que os dados fujam. Então é todo um processo que tem que ser tratado de forma consciente e cuidadosa para você ter sucesso numa reação. Por isso que é um tema contínuo, né, não é "estou protegido", não. É um organismo vivo ali, e outro exemplo, quando você fala de processo e tal, acho que governança é uma palavra bem importante aqui pra gente, né. O exemplo que você deu agora de estar preparado, de agir rápido, mas de ter o conhecimento de todo o processo, está relacionado diretamente à governança. Sim, porque se você deixa o processo estanque, o outro lado não está parado. Ele está criando coisas novas, está criando soluções e caminhos diferentes para atacar. Então ele vai achar o caminho em algum momento. Ele vai achar um jeito. Hoje, por exemplo, é muito comum essas organizações comprarem gente de dentro da empresa. Porque quanto mais você se protege, quanto mais você fecha, eles assim, "E agora como é que eu entro?" Antigamente a gente falava de fazer o hacker social, né? Que ele ia lá, entendia, ligava, fazia um mapeamento, até a hora que ele conseguia entrar. Hoje é mais fácil, pelo volume de dinheiro que eles geram, comprar uma pessoa de dentro da organização para poder compartilhar os dados, compartilhar a informação que eles precisam. Fred, uma curiosidade aqui, quando a gente fala de setores, e aí talvez tenha a resposta óbvia. Ah, Fred, quais são os setores hoje, não que são mais vulneráveis, mas que são visados, né? Eu acho que essa é a palavra. Você poderia dizer, os bancos, porque a gente tem muito volume de dinheiro, mas existe uma resposta não óbvia para isso? Setores que às vezes eles são visados, talvez pela estrutura, pela dinâmica, não necessariamente só porque movimentam bilhões e trilhões. Quando você olha para alguns segmentos, como que você poderia separar aqui? Talvez aqueles que estão mais. Eu não estou falando de mais vulneráveis ou menos vulneráveis, mas os mais visados. Tudo depende do problema que você está tá tendo que enfrentar. Eu poderia dizer para você que a área que hoje mais cresce, está em plena expansão de ataques, são as áreas industriais. Quando eu falo de áreas industriais, não é simplesmente as indústrias, mas tudo que está relacionado com industrial. Petróleo, água, energia, fabricação em geral. Por quê? Porque ali tem muitos dispositivos de controle e automação que têm uma vulnerabilidade muito grande. E durante muitos anos essas áreas foram completamente segregadas das áreas de TI. Você não integrava uma com a outra. Só Elas que hoje, vivem esse processo ainda de integração, então tem vulnerabilidade. Interessante. então hoje o que que acontece? Os dados eles precisam ser cada vez mais rápidos. O volume para você ganhar mercado e ganhar espaço, você precisa ter cada vez mais ao vivo as informações. E aí com isso
você tem uma integração já acontecendo há alguns anos das áreas de OT com as áreas de IT. E ali você tem dispositivos que ficam anos e anos e anos sem atualização, sem cuidado, sem segurança. E aí, isso é o maior risco. Na hora que você começa a integrar isso, os hackers chegarem nas áreas industriais. E aí é onde está a maior parte do dinheiro. Porque é a geração, é a produção de um país, é a produção de uma empresa, Economia real, né, também. é exatamente onde está o dinheiro dessas empresas. E é ali que eles querem chegar. Tem agora, a gente conversou ali nos bastidores sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um assunto muito presente aqui. Agora, uma curiosidade, hoje, independentemente se você é de tecnologia ou não, seja do marketing, o jurídico, a gente precisou entender um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados. Qualquer coisa que eu faça hoje numa companhia, o meu trabalho, de alguma forma, ele tem um impacto da LGPD, né, sobre a forma como eu trato os dados e por aí vai. Então eu precisei ter esse letramento, entre aspas. Cibersegurança vai também por esse mesmo caminho? E aí qual que é o nível de maturidade aqui quando a gente começa a falar de outros segmentos que não a tecnologia? Então, a área de negócios, o quanto que as pessoas hoje estão culturalmente precisando entender mais esse assunto, né? Olha, essa operação que eu fiz aqui me deixou vulnerável. Ou seja, cibersegurança também é um assunto que diz respeito a mim, não apenas à área de segurança. É assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para quê? Para criar padrões, para criar objetivos mínimos para as empresas. Garantir que todo mundo tivesse o cuidado com os dados do seu cliente. É o básico, que não acontecia. Muitas empresas saíam entrando, digitalizavam tudo e bola para frente. E elas tiveram que parar para pensar, ou as multas poderiam ser gigantescas. Então houve um preparo durante um bom tempo para conseguir colocar isso em caminho. Eu acho que está relativamente controlado, pelo menos a gente criou o padrão, o funcionamento padrão. Agora a gente tem o grupo que está trabalhando aí com o Penny Cyber, né, que vão ser as novas diretrizes de segurança das empresas gerais ou das pessoas, cuidados que você tem que tomar. Mas se você pensar, segurança é um aspecto que diz a todos, como você falou. Não importa se você é de tecnologia, se você é uma empresa, se você é uma pessoa física. Hoje, é lógico que as empresas têm um volume financeiro muito maior e você vê um volume de problemas muito maior. Mas quem não conhece alguém que já não sofreu um ataque ou um problema de segurança ou uma fraude eletrônica e que tiraram algum dinheiro da pessoa, que convenceram ela a transferir dinheiro, que interceptaram um cartão de crédito e conseguiram roubar aqueles dados e o cartão de crédito se tornou público. Quase todo mundo tem alguém conhecido ou já viveu isso. Não existe mais aquela diferenciação. Depende do bandido. Uns vão atacar a pessoa física, outros vão atacar as corporações. Tudo depende do nível de qualificação do bandido. É lógico que o mais fácil é você atacar a pessoa física, porque essa formação de segurança ela não existe. E por isso a gente vem trabalhando já há um bom tempo em parceria com o governo para poder ampliar o conhecimento de segurança no mercado, treinando professores, para tentar levar isso para as escolas, com várias ações sociais, nesse caminho, para conseguir garantir que o pensamento de segurança chegue a todos. Porque, na verdade, não importa se a gente é de tecnologia, ou se é a nossa tia que não sabe nem mexer no computador, mas ela hoje tem um celular e ela corre os riscos juntos com todo mundo. Totalmente. E é interessante se você parar para refletir agora, como que você está protegido, né? Qual a gestão que você faz das suas senhas, como que é a criptografia da tua comunicação, como que é o acesso ao teu smartphone, por exemplo. Se a gente para só para pensar um pouquinho, já a gente entende que, mesmo sabendo da necessidade de estar olhando para esse assunto, às vezes nós mesmos deixamos muitas portas vulneráveis, né? Eu sou um pouquinho mais cuidadoso, É, não. eu tô nesse mundo. Você não, você Mas as aí pessoas realmente não param para analisar, às vezes, os riscos. Elas chegam num lugar público, acham um Wi-Fi, se conectam lá e saem usando. E não sabem que toda a comunicação ali passando pode ser ouvida. É lógico que tem algumas coisas do seu dispositivo que tem criptografia fim a fim, mas nem tudo. Então você vai colocar a sua senha do banco, vai acessar seu banco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até onde aquele dado pode ser ouvido? Até onde pode ter o que a gente chama de man in the middle, né? Um proxy aqui no meio do caminho, que ele abra a sessão e ele abre uma sessão criptografada com você,
com o seu dispositivo. E você acha que está seguro e não está seguro. Então, assim, a gente tem que pensar de maneira cuidadosa e restritiva com o que a gente vai fazer. Porque qualquer ação nossa nos põe em risco. Ou seja, cibersegurança, assim como educação financeira e alguns outros temas, são até importantes de estar na própria educação, né? Na Sim. formação das pessoas. Eu nunca me esqueço, e aqui é um exemplo que fica muito claro aqui para mim. Eu estou falando de já uns 2 anos em que os grandes bancos de varejo do Brasil começaram a levar para uma comunicação em massa na televisão uma conversa sobre dados, sobre privacidade. Essa reflexão aqui que eu trouxe, né? Como você lida com os seus dados? Isso é muito emblemático também, né? De um grande banco tá levando uma comunicação ali para o B2C, para a pessoa direta, uma reflexão sobre a forma como você usa os seus dados. Pensa no seguinte, o banco ele tem controle sobre o que está ali dentro, mas ele não tem controle sobre os usuários deles. No momento que o usuário dele sofre uma fraude, a gente tem um problema que precisa ser resolvido. Esse Passa a ser usuário problema do banco. vai ser ressarcido, não vai ser ressarcido? Quem é o culpado? E, na verdade, a justiça ela tende a proteger o cidadão. Então, o banco, no final, acaba tendo que arcar com o custo daquele problema. Às vezes tem culpa? Sim. Às vezes não tem culpa? Sim. Eles têm seguro, vão se proteger, vão criar as estratégias deles, mas é um problema para eles também. Então, se eles puderem diminuir o número de problemas, eles sempre vão trabalhar para diminuir o número de E problemas. aí volta em tudo que você falou aqui até agora, o exemplo claro de que é você levar para sua comunicação em massa essa conversa, é porque você mapeou que ali, né, por mais óbvio que pareça, ali os seus consumidores, né, os usuários do banco tão vulneráveis e aquela vulnerabilidade representa um risco para você. Eu vou terminar, Fred, aí, eu disse para você que inteligência artificial, às vezes, ela sequestra todas as nossas conversas, né, mas inteligência artificial aqui é só um elemento, mas falando de futuro, né, todas essas diretrizes sobre o mundo daqui em diante, assim, a velocidade com que não só com que os criminosos atuam, mas a quantidade de plataformas que a gente está hoje, os pontos de vulnerabilidade. Se você dissesse hoje para qualquer profissional aqui em relação à cibersegurança, eu não digo o que a gente deve temer, mas o que a gente deve se preocupar e se atentar para isso nos próximos anos. A inteligência artificial ela virou um hype porque ela chegou no público, no usuário em geral. Na área de segurança da informação, a gente já usa inteligência artificial há mais de 10 anos. Dentro da Fortinet, pelo menos, a gente usa inteligência artificial há mais de 10 anos para cruzar os dados, para entender os tipos de ataque, para mapear os ataques que estão acontecendo na China para poder entregar no Brasil e garantir que na hora que amanhecer as empresas começarem a funcionar aqui, o problema não vai acontecer aqui de novo. Então, a inteligência artificial já é parte integrante do nosso mundo há muito tempo. E é lógico que, como uma demanda maior surge, a gente vem trabalhando com isso. Então, hoje, com a integração de todas as nossas soluções de segurança, a gente já cruza os dados com inteligência artificial para entender exatamente o que está acontecendo em cada área, em cada sistema, para trazer a informação mais limpa possível para o CISO. Porque também existe uma limitação de pessoas. Hoje, o Brasil tem 800 mil profissionais faltantes nesse mercado de segurança da informação. Então, por mais que as empresas queiram contratar, elas têm dificuldade de encontrar no mercado. E aí agora a gente trouxe pela primeira vez em maio desse ano a venda de uma solução que possibilita o CISO conversar e pedir soluções possíveis para aquele problema que ele está vivendo para uma inteligência artificial. E aí começar a gerar essa troca entre tudo usando inteligência artificial generativa. Então você tem possibilidades infinitas. O que vai acontecer? Por quê? Porque os atacantes já estavam usando isso também. Não é de hoje que eles usam inteligência artificial também para trocar as informações, para trocar código, para mudar, para testar soluções diferentes de uma maneira mais automatizada e que não seja uma pessoa fisicamente fazendo aquilo. Então, a gente tem que sempre estar na frente deles, porque senão alguma hora a gente perde a corrida. É o grande paradoxo da tecnologia, né? A mesma inteligência artificial que potencializa o criminoso, ela também potencializa a defesa, né? Caminha ali muito junto. Fred, eu queria super agradecer. Acho que
3 elementos claros da nossa conversa aqui. Primeiro, o diagnóstico, né, entender, antes de olhar para a ferramenta, onde que eu estou vulnerável, quais são os riscos, conhecer mesmo todos os meus pontos. Segundo, eu acho que esse geral, né, dessa consciência em relação a como eu estou protegendo os meus dados, como eu estou lidando com as informações, como eu estou lidando com o dia a dia. E um terceiro não é sobre dinheiro, né, é sobre a segurança, ela permeia do pequeno, do micro ao grande. Eu acho que 3 elementos importantes aqui. Obrigado pelo papo. Nada, Passete. Foi um prazer estar aí com você. Qualquer coisa adicional que você precise, a gente está à disposição aí para tentar ser o mais claro possível nesse mercado, porque isso é uma coisa que falta para a gente. E aí fica o convite para um próximo papo, assim como a gente descreveu aqui, cibersegurança é um assunto que ele está sempre se renovando, né? Então logo logo a gente vai ter muito mais temas para tratar aqui. Muito obrigado, Fred. Estou à disposição. Espero que seus ouvintes tenham aproveitado da nossa conversa. Pessoal, esse foi mais um Tech for Business. A gente falou aqui sobre cibersegurança e lembrando que esse assunto está relacionado com vários outros episódios nossos aqui que tratam de inteligência artificial, de educação. É sempre uma trilha conectando negócios, tecnologia e muita inovação. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado pela presença de vocês.